Nesse vídeo vamos ver como entrar no meio de uma tendência. Você já sabe como entrar no início de uma tendência, que é pivô de alta, pivô de baixa, que é a coisa que eu mais falei nesse canal. O nego não aguenta mais me ouvir falar da do pivô de alta. Mas chega de papo, vamos direto aqui pro gráfico, que eu tô no gráfico da Amazon, que tá numa tendência de alta, que é justamente eu quero explicar como entrar no meio de uma tendência. A gente tá vendo Bitcoin explodindo, SP500 na máxima, ouro, mas de novo eu quase esqueço de inserir a vinheta. Para a gente conseguir entrar no meio de uma tendência, a gente vai precisar do auxílio de alguns indicadores. Mas o principal para a tomada de decisão é o preço, a análise do preço. Só que a gente precisa analisar o volume também. E aqui tem uma situação muito legal para a gente analisar com volume e também com o IFR, tá? Só que o IFR não é obrigatório, você pode escolher um outro oscilador. Mas para isso que eu vou mostrar aqui, a gente vai precisar do volume financeiro e de uma média móvel. Você pode calibrar o período da média. A gente tem vídeo aqui no canal ensinando como calibrar o período da média para ela representar melhor a tendência do ativo que você está olhando, ou você pode simplesmente escolher uma média default, por exemplo, média móvel de 20, média móvel simples, tá? Também não muda muito se você quiser botar uma exponencial, mas você vai precisar do auxílio de indicadores, tá? Não vai ser price action puro para você conseguir entrar no meio de uma tendência da forma que eu vou explicar. Primeira coisa que eu quero que vocês entendam é que a gente tem aqui um pivô de reversão que buscou 100% dele. Não é aula de Fibonacci isso daqui, então não precisa se preocupar com isso. Se você não gosta de Fibonacci, cara, finge então que tem uma resistência muito importante para você nesse ponto, tá? Porque tem, que é a projeção de 100% desse pivô de reversão. Só que antes de eu continuar aqui esse exemplo, antes vamos entender o seguinte aqui na teoria e eu volto ali pro gráfico. A gente está numa tendência de alta. Você quer entrar nessa tendência. Em nenhuma hipótese você vai entrar depois de uma sequência de candles verdes. Se o preço está esticado da média móvel, e a média móvel, que representa bem essa tendência, ó, deixa eu até botar de azul. A média móvel que representa bem essa tendência, ela deve ser tocada quando o preço faz um pullback, ó. Ela deve ser tocada. Então, algum momento, o preço adquire uma urgência muito grande, a tendência de alta adquire uma urgência e ela vai esticar muito da média móvel. A gente não pode entrar com o preço extremamente esticado da média móvel e com uma sequência de candles altistas. Simplesmente é uma questão de relação risco-retorno. Se a gente tem uma sequência de candles altistas e a gente está esticado da média móvel, não faz sentido a gente tomar esse risco. Então você tem que se perguntar, aonde está o fundo anterior, que é onde vai estar o meu stop. Se eu quiser entrar nessa tendência de alta, comprado, eu vou me perguntar onde está o fundo anterior, que é lá que vai estar meu stop. Existem nuances? Existe. Por exemplo, a barra elefante, tem vídeo no canal explicando barra elefante, você não precisa nem de um fundo, porque uma barra elefante, a mínima dela já justifica um ponto para você proteger com seu stop. Mas beleza, vamos voltar aqui, por exemplo, o real que está acontecendo agora nas ações da Amazon. E aqui a gente está falando de ação mesmo, ó. Você vê estoque. Então essa plataforma aqui, XStation 5, é parceira do canal. E ela é devidamente regulada, tá? Ela atende aos pré-requisitos aí para operar no Brasil ações e ETFs americanos. Mas essa é a que eu uso, você escolhe a que você usa, tá? Mas aproveitando esse momento, eu tenho um curso gratuito de Forex, tá liberado por tempo limitado. Vou deixar o link desse curso aqui na descrição. Mas beleza, quero entrar agora. Vou entrar aqui, tá? Nas ações de Airbnb, vou entrar comprado aqui. O que eu preciso? Bom, se fossem aqui, ó, 2 dias atrás, que isso aqui é gráfico diário, né? Se fossem 2 dias atrás, não teria o que ser feito. Olha só, a gente tem uma sequência de candles altistas, estamos esticado da média, que é o que eu estava mostrando ali para vocês. Eu vou até tirar essa FIBO agora para ficar mais limpo, tá, o gráfico. Então estamos esticados da média, uma sequência de candles. Só que está acontecendo aqui um pullback. Esse pullback está sendo acompanhado por menos volume do que os candles altistas anteriores. Olha aqui o volume desses candles. Então a gente tem a condição sendo criada aqui para a gente entrar nessa tendência. Você vai ter que se perguntar onde está a próxima resistência, que vai ser onde você vai realizar o lucro da sua operação, seja um lucro parcial ou um lucro total, mas você precisa saber onde está a próxima resistência. Como você sabe, no meu caso eu ia pegar esse pivôzão aqui de alta e ia projetar o terceiro alvo dele. Porque a gente acabou de tocar no segundo alvo, ó. A gente acabou de tocar no segundo alvo, que é bem aqui, ó. Então a gente projetaria o terceiro alvo, mas eu não quero afastar o pessoal que não curte Fibonacci, não usa, vai fechar o vídeo. Então vamos esquecer Fibonacci nesse momento. Você vai ter que descobrir onde está a próxima resistência. Só tem um problema, em situações de máxima histórica, como você pode ver aqui, a gente não tem como traçar uma outra resistência sem ser com Fibonacci.
mas você pode ir carregando um trailing stop e ficar comprado nessa tendência. Enquanto ela durar, você vai protegendo com trailing stop, então você não necessariamente precisa de um alvo de realização, mas você teria que ir carregando o seu trailing stop a cada fundo que fosse formado, ou se deixasse uma barra elefante para você proteger a mínima dela, você poderia entrar aí nessa tendência. Então beleza, você já viu que você precisa da questão aqui do volume para entrar na tendência, estava muito esticado da média, então a gente precisa desses 2 candles corretivos, e aí você tem aqui algumas opções de entrada. A primeira, quando a máxima desse candle aqui, ó, esse candle corretivo, tem que esperar ele fechar, né? Mas quando ele fechar, o candle seguinte rompe a máxima dele, seria uma entrada antecipada, que você entra antes de romper esse topo aqui. Então, pega essa ferramenta aqui, se eu comprar no rompimento aqui, ó, da máxima desse candle, quantos por cento são? 1,18%, tá? De alta. Só que você não ia realizar ali, você tá fazendo uma entrada antecipada. Qual o problema? Seu stop estaria na mínima desse candle, ó, 2%. E vai encontrar uma resistência aqui. Isso daqui é o topo anterior, vai ter uma resistência. Então, é por conta dessa relação risco-retorno negativa que a gente recorre ao tempo gráfico menor. Então, a gente desce o tempo gráfico para facilitar a gente entrar nessa tendência com uma relação risco-retorno positiva. Então, olha só, o que você acha que está acontecendo dentro desses candles aqui, ó? Desde essa máxima aqui, dessa sombrinha, esses 2 candles vermelhos, o que está acontecendo ali dentro? A gente vai pegar e vai descer para o gráfico de 1 hora. Descemos para o gráfico de 1 hora, a gente percebeu uma progressão de topos e fundos descendente. Então, a gente vai traçar uma linha de tendência de baixa, bom senso agradece, e a gente percebe que quando romper essa linha de tendência de baixa, vai passar para cima da média móvel de 20, e ó, o volume já está entrando aqui. Então, pessoal, a gente vai ver aqui um rompimento, tem que ser acompanhado por volume, vai romper. Então, a gente consegue entrar aqui com stop nesse tempo gráfico. Só que uma vez indo a nosso favor a operação, a gente volta pro gráfico diário, que é esse gráfico que a gente queria entrar na tendência, lembra? A gente começou falando, cara, dispararam as ações da Amazon, eu quero entrar nessa bagaça. Como é que eu faço para entrar na tendência? Então, a gente recorre ao tempo gráfico menor para a gente conseguir um stop técnico mais barato, uma boa relação risco-retorno. Mas a gente não vai encerrar nossa operação olhando para o gráfico de 1 hora. Então, a gente vai encerrar nossa operação, a gente vai conduzir toda a nossa operação pelo gráfico diário. A gente só utilizou o gráfico de 1 hora para fazer uma entrada. E como seria isso na prática? Bom, na prática, o que eu faria aqui? Eu não deixo uma ordem aqui, ó, esperando para ser executada. Por exemplo, aqui 208,78, ó, vai ter rompido a linha de tendência de baixo e vai estar acima da média móvel. Tá, 208,91. Tem uma coisa que eu não faço, que é isso aqui, ó. Eu não coloco uma ordem aqui, stop buy, esperando para ser executada na hora que romper. Quem entender isso de forma aprofundada, tem uma aula recente no canal, como operar linha de tendência. Mas aqui já vou passar a fita para vocês. A gente gosta de uma entrada por teste. Então, quando romper o candle, a gente vê que ele tem um volume mais alto e o candle tem que fechar acima da linha de tendência de baixa e acima da média móvel de 20. Se a gente tiver esse fechamento acompanhado por um volume mais alto, cara, então a gente teve um candle, ó, ele rompeu. A gente vê, cara, rompeu a linha de tendência, foi acompanhado por um volume alto, passou para cima da média móvel de 20. Então a gente está buscando aqui uma entrada antecipada pelo gráfico de 1 hora. O que a gente vai fazer? A gente vai colocar aqui, ó, uma ordem limitada de compra, porque o candle rompe, fechou acima, depois é muito comum dar uma queda o preço, ó, uma pequena queda, ela busca a linha de tendência de baixa na outra direção, ela faz um teste e aí depois ela rompe, cara. E aí depois vai embora o preço. Depois de ter dado uma queda aqui, testado a linha de tendência, vai ter uma ordem limitada de compra sua para você entrar. E cadê o stop? É evidente. Se você entra comprado aqui da forma que eu expliquei, seu stop está no fundo anterior, que é a mínima desse candle vermelho. Então olha isso que eu tô te mostrando. O seu stop agora é um pouco menor do que era antes, tá? Menos de 1%. Pô, beleza, vai ter uma resistência logo aqui acima, no 1,94%? Vai, mas você já tá com uma relação risco-retorno positiva. Olhando só pro tempo gráfico diário, você tava com uma relação risco-retorno negativa, porque tem uma resistência forte aqui no rompimento desse topo, que isso daqui é o topo do gráfico diário, tá? Então, você vai entrar aqui, você tem a opção de bater uma realização parcial quando chegar nessa resistência aqui, só que aí você vai trocar aqui pro gráfico diário, ó. Você vai trocar pro gráfico diário, trocou pro tempo gráfico diário. Se o preço tá indo a seu favor, cara,
agora você vai conduzir a operação pelo gráfico diário. E como eu disse, a gente em situação de máxima histórica não tem outra resistência além das projeções Fibonacci, mas se você não usa projeção Fibonacci, você pode simplesmente ir colocando o seu trailing stop à medida que o preço vai subindo. Formou um novo fundo, protege esse fundo. Ah, não formou o fundo, tá muito esticado da média. IFR, ó, para eu não esquecer de comentar do IFR, ele tava no nível 70, tá vendo? Então a gente não pode entrar numa situação dessa, uma sequência de candles altistas, o IFR no nível 70, a gente espera o pullback, que o IFR vai resfriar e aí a gente vai ter gás para conseguir romper. Então a gente vai poder romper e ir carregando o nosso trailing stop sempre que for formado um novo fundo ou quando a gente deixar um candle de corpo longo, um corpo muito expressivo, corpo longo, justifica você colocar o stop na mínima dele, tá? Mas não é qualquer candle, tem que ser um candle de corpo longo ou então deixa formar um pullback igual esse, ó, que vai construir um fundo para você ir protegendo. E aí, meu amigo, você pode ir subindo eternamente. Enquanto essa tendência rolar aqui nas ações da Amazon, você poderia ir protegendo com seu trailing stop. Mas olha isso daqui, ó, Education, tá vendo? A gente também tem aqui, ó, meu curso de mercados internacionais, só que aí é mais investimento. Eu recomendo para quem tá assistindo essa aula aqui, assistir o curso de Forex. Provavelmente vai te interessar mais do que esse curso aqui. É bem bacana esse curso, se puder assiste, se você tiver tempo. É 100% de graça, tá? Você consegue assistir esse curso aqui sem nenhuma cobrança. Mas assiste meu curso gratuito de Forex, eu vou deixar o link aqui embaixo. Não perde essa oportunidade, a qualquer momento eu posso passar a cobrar um valor por esse curso. Então clica aqui embaixo, confere o curso de Forex, mete um soco no botão do like e tamo junto.